E você tem, completando aí 45 anos de jornalismo, você começou em 68, né? Você tem uma ideia de escrever um livro de memórias? Eu não tenho paciência para livro, não. Eu acho escrever um livro, sabe, fica muito cabotino, fica muito cheio de... Sabe, eu escrever um livro... Se eu escrever um livro como ele deve ser escrito e contar as coisas como elas devem ser contadas, e elas devem integrar a história tem que ser honesta, ele não vai sair. Por hoje você não pode... Nem biografia você pode contar mais, porque o biografado entra na justiça. E para contar as coisas que eu sei, as coisas que eu vi, as coisas que eu passei, você vai envolver muita gente. É um processo por página, porque tem gente que fala, mas não aconteceu isso nada com o meu irmão, com o meu pai, com a minha avó, então não dá para você contar. Ou você é honesto quando escreve, ou você não escreve. Para escrever, um monte de porcaria que estão escrevendo por aí, falando que... Porque escritor tá cheio, viu? Todo mundo quer gravar seu disco, quer escrever seu livro. Aí tu fala e comete, tem um monte de coisa aí. Então depende, você tem que passar peneira, porque... Não tem condição de você. Eu jamais escreveria um livro sobre jornalismo se eu não puder contar como é que foi o jornalismo e é o jornalismo. Então é desonesto, então eu prefiro não escrever. Fica sem escrever. E logo depois que você saiu do Diário, em 2007, você criou o site Imprensa Jacareí. Só para não perder a embocadura. Para na mão não travar. Você criou mais para ficar você não... Eu criei para uma vez por semana, para eu inclusive contar o que o pessoal não conta e descobrir o que o pessoal não descobre. O pessoal não tem faro jornalístico, ou não quer, ou não pode, ou não sabe. Mas muitas vezes, por exemplo, eu tenho lá uma página, né, que eu falo sobre... eu conto sobre os julgamentos no tribunal que envolve Jacareí. Muitas vezes, os próprios advogados sabem do resultado do julgamento depois que sai da imprensa. E às vezes os clientes sabem. Aí eles acionam os advogados. Como é que já saiu na internet e você não me avisou? Acontece isso. É todo sábado que é atualizado. Aí o advogado perguntou, mas como é que você sabe? Eu falei, isso eu não posso contar, é sigilo. Como é que eu descobri? É sigilo. É todo sábado que você atualiza, né? É atualizado ao sábado. Sexta de madrugada do pessoal. O conteúdo sobe de acordo com a hora. Sexta-feira. Sexta-feira, depois das 10, assim, o texto sobe. E qual é a sua opinião sobre a regulamentação da mídia que o governo federal quis implantar e agora... Tá uma confusão se querem implantar ou outros não querem? A única coisa que eu acho que precisa ser regulamentada é o direito de resposta. Isso eu acho que precisa. Eu sempre dei direito de resposta. Sempre dei direito de resposta. Eu nunca... Agora, quando o direito de resposta era incabível, não dava, não. Quando a pessoa quer dar resposta só para polemizar, quer defender o poder, é outra história. Então, isso aqui não cabe direito de resposta. Se você quiser, você vai escrever, você pode escrever outro artigo, você paga e vai dar a sua opinião. Agora, você não está querendo esclarecer pontos controvertidos ou irreais ou até desonestos. Não está querendo esclarecer, você está querendo dar a sua opinião. Então, para ser a sua opinião, você compra espaço. Então, eles iam na justiça ganhava. Agora, o direito de resposta, porque no Brasil tem que regulamentar tudo, nem devia. O direito de resposta devia ser natural. Passar por aquele crime não devia ter. Mas como esse país regulamenta tudo, eles tem decreto para tudo, regulamento para tudo, um país com 3 milhões de leis, normas jurídicas, que depois você ainda pode ser acionado na justiça e ainda ouvir que a ninguém é dado desconhecer a lei. Então, regulamentar a mídia, isso é um mantra do PT, que gosta de fazer, porque o PT sempre, se não fosse a mídia, o PT não estaria no poder hoje. Inclusive, e o PT tem aquele ranço stalinista, né? Eles queriam chegar no poder para pegar o poder, não exercer o poder. É deles e ninguém tasca. Eles não querem dar a ninguém o direito de exercer o poder e também aspirar ao poder. Mas na primeira vez que o Marco Aurélio foi candidato a prefeito, você apoiou o Marco Aurélio, né? Claro, era uma mudança. O Beni vinha de uma administração desastrosa, tudo que significasse mudança fosse bom para Jacareí, estava lá. O Beni foi um excelente prefeito a primeira vez. E na segunda ele foi um péssimo prefeito. Não é que foi... Ele simplesmente ficou inapetente. Ele mesmo confessou mais tarde, por pessoas terceiras e quartas pessoas, que ele jogou a toalha. Não devia ter jogado. Ele deixou que problemas particulares dele se sobrepujassem os problemas administrativos que ele tinha que enfrentar. Porque ninguém tinha votado nele para ele resolver os problemas da cidade. Os problemas pessoais dele ele tinha que resolver de outra forma. Ele tinha que administrar de outra forma. Ou renunciar. Ele não fez isso. Se eu fosse ele, quando tivesse assoberbado, estava conseguindo governar, eu teria renunciado. Porque pelo menos você salvava a biografia e podia tentar lá na frente de novo. O povo perdoa. Ele ficou arrastando até o fim. Ele foi arrastando, foi sangrando, né? Ele sangrou o tempo todo. Ele sangrou durante 4 anos.
Foi mais ou menos o que aconteceu com a segunda administração do Dr. Telmo também, né? Ele ficou doente, né? Por causa de doença. Ele ficou doente e, para não deixar o Demésio assumir, mantiveram ele doente no poder. Então, até eu falava sobre o Dr. Até eu apareci na época, eu falava, é o Cid, né? Porque ficou montado no cavalo mesmo depois sem poder, né? Mas era uma época em que até havia um pouco mais de respeito, né? Pelas coisas. E no caso, os prefeitos nossos têm muita dificuldade na segunda administração. Você já percebeu? Eles fazem um bom governo primeiro, na segunda eles perdem, parece que perdem a mão. Mas com todos acontece, com presidentes também, né? Todos acontecem, eles perdem a mão. Por isso que eu sou contra a reeleição. Sou que nem o Aécio, tem que ser 5 anos e chega. Depois tenta depois. Mas no caso do Marco Aurélio, precisava de uma renovação, de uma mudança. O PT era essa mudança. Eu sempre gostei de mudança. Você virar tudo, não está dando certo? Vamos virar tudo. Quem que representava virar? Marco Aurélio. E a partir de qual momento... E o Marco Aurélio era um ótimo vereador, vinha de um cara sério, foi um vereador sério, honesto, foi um excelente vereador, porque ele tinha a Rose Gaspar, que era assessora dele, que é a melhor assessora que a Câmara já teve hoje. A Rose praticamente profissionalizou a assessoria no sentido profissional mesmo da palavra. Não ela foi desde o Walter de Souza, ela foi excelente, até que ela é vereadora hoje, mas aí ele tinha a retaguarda dela, e o Marco foi excelente para vereador. Excelente vereador. Então, eu merecia sim ser prefeito de Jacareí. Votei no Marco Aurélio, trabalhei para ele e não me arrependo. Mas aqui, em que momento você começou entre aspas, pular fora do governo, que você começou a se decepcionar com o governo do Marco Aurélio? Foi na reeleição? Na reeleição ele começou a perder a mão, né? Começou a perder a mão. A gente queria, as pessoas querem, e foi mudando, e começou, sabe como é que é? O PT tem aquela... começou a mudar o foco deles. Eu era muito ligado ao Davi. O Davi também começou, não soube conduzir as coisas. O Davi tinha uma sede de ser prefeito de Jacareí, e isso atrapalhou, inclusive, a vida dele. Isso custou até a vida dele. A sede que ele tinha de ser. Angustiou tanto ele que ele não conseguiu administrar isso. Ele morreu disso, eu falo, ele morreu morreu dessa ansiedade toda. Então ficou, porque era natural que o PT quisesse continuar no poder deles. O Davi foi só uma pessoa que ensinou o PT, eles não sabiam como é que governava. Então eles ficavam ouvindo o Davi, porque o Davi que tocava, né? Tinha o traquejo. Tinha o traquejo. E o Davi que não tinha também muito de obra, não, viu? Mas tinha sido de obra, mas o Davi tinha bom senso, inteligência. O Davi gostava de se cercar de pessoas profissionais, ele tentou na administração do PT regimentar assessores através de currículos profissionais. Ele tinha uma boa visão, mas depois o Davi também começou a fazer aquela história de cercar também, só de políticos também. Ele gostava da turminha que dizia amém também. Então todo mundo tinha seus defeitos, né? Todo mundo tem seu esqueminha de poder. E o que ficou é esse que está aí. O Davi foi derrotado e ficou esse daí. Que é um esquema do PT mesmo. É manter o poder pelo poder, para sempre e ad eterno. Mas o Davi... não era certo que o Davi seria candidato também, né? Eu achava que sim. Eu falava para ele que não. E ele falava que sim. Eu falava que não. O PT não, porque o Davi seria diferente. Tinha uma ala do PT que apoiava o Davi, tinha uma outra ala radical que não apoiava, não tinha ala nenhuma do PT que apoiasse o Davi. Nenhuma? De jeito nenhum. O Marco Aurélio disse que tinha palavra, que ele manteria que seria o Davi, mas ia dar uma briga tão grande no PT. O Marco Aurélio teria que impor o estilo dele. Teria que se impor ao PT. E o PT, que é a cabeça que organizava aquela parte política, que é muito bom nisso, era o prefeito Hamilton. E ele queria ser candidato. Claro que eles não iam permitir. Tinha o Valtinho não queria, aquela história toda. Porque eu acho até que o Davi tinha mais direito. Se você falar de esquerdista, o Davi tinha mais direito. Ele era do PCdoB, ele era do PCdoB. Eu sempre chamei o Davi de vermelhinho. Ele era até mais esquerdo do que o pessoal. Mas é que as coisas foram acontecendo, muda, né? A política vai alterando. Você olha de um jeito, outro dia está do outro. E ele não segurou isso daí. Ele começou a trabalhar demais. Porque quando você traz muita gente de fora, você traz muita incompetência também junto. Então ele começou a suprir, começou a tapar muito buraco. Aí faltou mão, né? E aí ele foi de rodão. E mudando um pouquinho de assunto, mas ainda permanecendo no jornalismo, recentemente 2 pessoas ligadas ao jornalismo morreram, que foi o Rui Mesquita e o Roberto Tivita. Para você, quais são os papéis que eles deixaram, os legados que eles deixaram para a imprensa?
A Veja, é só falar Veja e Estadão. Eles deixaram monumentos erigidos ao jornalismo. Trincheiras de liberdade, de democracia. A democracia deve muito, ou quase tudo, a Veja ao Estadão, a posturas como Estadão. O Estadão sempre foi o guardião da democracia, da decência, da política. Tanto é que ontem mesmo saiu no site do Tribunal de Justiça uma carta do presidente do tribunal, Ivan Sartori, Mitos e Verdades, simplesmente criticando como criminosa a atitude do Estadão no editorial, porque o Estadão ousou criticar pagamentos extras às suas excelências. Então, eles também não são acostumados à crítica. Então, a justiça também tem esse viés. Se o jornal critica um juiz e esse juiz aciona o jornal na justiça, o dano moral do juiz é o décimo de que for arbitrar se você for. Então, é aquele corporativismo, então eles não aceitam a crítica também. E realmente eu não li o que o Estadão escreveu. Eu li o que o desembargador Ivan Sartori escreveu. Mas eu acredito que o Estadão tem razão, sem ter lido o que ele escreveu. Até pela forma como o Tribunal de Justiça hoje divulga as suas... Porque eles têm na página do tribunal, tem a página de notícias. Até pela forma com que eles divulgam o noticiário do tribunal, eu acho que o Estadão até tem razão, porque ontem mesmo saiu uma matéria sobre uma importantíssima matéria de divulgação do Poder Judiciário com o porteiro do Fórum de Penápolis, que fez uma estátua em homenagem à sogra. Sabe? Ele é um artista, fez uma obra de arte horrenda, bem com o cara de sogra, né? De coisa assim. Uma matéria enorme publicada entra lá que você vê no site do Estadão sobre o porteiro do Fórum de Penápolis. Agora, o que institucionalmente se interessa para a divulgação do Poder Judiciário? Aí, quando vem jornais e jornalistas criticando essas posturas, aí a excelência não aceita, se sente atingida em seus brilhos. E você hoje é muito ligado ao segmento espírita aqui em Jacareí, né? Espírita não é segmento, né? A religião. E você costuma dar palestras também? Fala um pouquinho sobre esse seu lado. O espiritismo foi uma das causas que me forçou a vender o Diário de Jacareí também. Porque não dava muito para conciliar. Eu me lembro que o Paulo Sérgio falava para mim, Heloísa, mas fica essas notícias de crime na primeira parte. Eu falei, Paulo, são 17 funcionários, 17 famílias. Se você tira a notícia, não vai vender jornal. Infelizmente, esse pessoal se alimenta disso. Mas com o tempo você vai ler o espiritismo, que é a evolução, aquilo começa a te incomodar também. Porque você vai estudando, você vai conhecendo, você vai adquirindo conhecimento e aquilo te incomoda. Então não dá para você conciliar. Não dá para você conciliar. Eu acho que é inconciliável. Ou senão você vai fazer um jornalismo banana, daquele assim, o dia amanheceu cantando. Pega um jornal e escreve assim, o dia amanheceu cantando, igual aquela música famosa. Né? Toda a cidade amanheceu em flor. Põe assim, vê se você vê no jornal com essa manchete. Certo? E hoje você dá palestras sobre espiritismo? Não, eu dou palestras, mais em São José, né? Mais em São José, eu dou aulas. Dou aula lá em São José, em vários centros. Aqui em Jacareí, só na Fraternidade Batuíra. E a maioria das suas leituras hoje, tirando os jornais e as revistas, são livros espíritas? Os jornais da Folha, Estadão, Veja, e Isto É, e Época. E alguns sites de jornalismo também, mais livros jurídicos, leio só livro, basicamente é livro jurídico e livro espírita. Certo. O livro jurídico eu leio no dia e à noite, quando eu fico em casa, no final de semana é livro espírita, a minha leitura básica. Porque o espiritismo, eu ajudei a melhorar, inclusive, o meu português com os livros espíritas. Se você ler bem o livro espírita de Emmanuel, esses autores espíritas, Herculano Pires, que é um filósofo, se você lê de Olinda Morim, que é pai dessa coisa aí que apresenta aquele jornal, como é que chama? O Domingo Espetacular. Paulo Henrique Amorim, nem parece que é filho. Então, se você vê o texto dele, é uma profundidade filosófica maravilhosa. E os textos, nenhum erro de português, nenhum erro de ortografia. A não ser desses livros que andam aí, né? Que hoje o mercado editorial está assim, né? Inclusive a literatura espírita também está envolvida nisso, porque todo mundo é médio e todo mundo tem seu espírito que escreve. Felizmente está cheio de porcaria aí, que supostamente escrito que é espírita, com um médio aí, todo mundo quer receber o seu espírito e dá lá, cuidado, não pode... E pior é que há centros espíritas que vendem isso.
Mas como é que se seleciona, então, os Seleciona primeiro, se você tem que conhecer a doutrina espírita através da codificação da obra de Kardec. Se você não estudar a obra de Kardec, você não consegue distinguir nada. Primeiro você tem que adquirir o conhecimento. Quando você conhece, você sabe distinguir. Se você conhece culinária, você sabe distinguir um prato quando ele é mal feito. É a mesma coisa. Se você bate o olho num texto, você vai saber. Se você lê a Carta Capital e lê a Veja, você sabe qual que é melhor. É uma questão de cultura, é uma questão de conhecimento. Então, é essa a diferença. O espiritismo é conhecimento, é evolução. E você vai deixando um pouquinho de você pelo caminho, você rompe com o passado. Porque senão, como é que você vai avançar? Se você não tirar os seus vícios, não reconhecer seus erros e não reformatar você, o seu novo eu, então você não evoluiu, você não é um espírita. Você só é um batedor de peito como outro qualquer, de qualquer outra religião. Pode até correr o risco de se transformar, para lembrar um personagem de Dias Gomes, um beato de sacristia qualquer. Então não é assim. O espiritismo basicamente, bem pode ver que é uma religião. Religião, filosofia e ciência concordam com o intelecto. Você tem que ter conhecimento e tem que ter amor pelas pessoas. Sem desenvolver o intelecto e a fraternidade, você não consegue evoluir como ser humano. São as duas asas, né? O intelecto e o amor, as duas asas da evolução. Para a gente encerrar, então, o conselho que você daria para quem quer ser jornalista é ter cultura. Não, primeiro siga a sua vocação, faça um teste vocacional. Apesar que o jornalista mesmo sente lá dentro, já nasce assim. Se precisar de teste, faça. Agora, se não tiver cultura, se não tiver vocação... Curiosidade também. Se não tiver informação, pode fazer qualquer coisa, vai fazer um blog, diverte-se, cria um blog na internet, aí se divirta, fala um monte de coisa. O pessoal está falando tanta bobagem, escrevendo também, seja mais um. Tá certo. Heloísa, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.